Galera, hoje bora falar da trajetória de um personagem bastante querido por todos os fãs de Dragon Ball, que viveu momentos épicos, mas que também demonstrou, sim, várias fraquezas durante o desenrolar da história. A gente tá falando do Gohan, o filho mais velho de Son Goku. Ei, Nerds Trunks, Peter aqui. Galera, não é novidade pra ninguém que o tio Aquila já manifestou o desejo de fazer com que o Goku passasse o bastão pro Gohan, onde o próprio Gohan se encaminharia para se tornar um novo protagonista de Dragon Ball, coisa que no fim das contas não aconteceu. Na verdade foi muito pelo contrário. Então, para entender o que aconteceu com o Gohan, eu vou narrar agora passo a passo a trajetória dele para que vocês possam entender como o Gohan foi do auge à decadência. Tudo começou na saga Saiyajin, quando o irmão mais velho do Goku, o Raditz, sequestrou o Gohan para chantagear o próprio Goku. Durante a luta, o próprio Goku estava na extrema desvantagem contra o irmão dele. E isso fez com que o Gohan se enfurecesse e partisse para cima do Raditz, ferindo o Raditz gravemente. Segundo o rastreador do Raditz, o Gohan atingiu um PDL de mais de 1200, que era mais do que o Goku e o Piccolo tinham na ocasião. E isso já mostrou que mesmo sem treinamento, o Gohan já possuía um poder oculto, né, que em breve poderia ser despertado. Aí depois do Goku morrer, o Piccolo levou o Gohan pra treinar com ele. E ele tirou a prova de que o Gohan tinha um poder oculto muito poderoso, porque ele arremessou o Gohan contra as pedras e ele simplesmente expandiu o Ki e abriu o caminho à frente, né, com uma rajada de energia. Ali o Piccolo notou que o potencial do Gohan era gigante e que ele só precisaria aprender a controlar esse poder. E por isso o Piccolo abandonou o Gohan no deserto para que o instinto de sobrevivência dele, né, forçasse ele a liberar esse poder. Depois da saga dos Saiyajins, o Gohan partiu para Namekusei para usar, né, as esferas para ressuscitar os amigos dele que foram mortos pelo Nappa e pelo Saibamanzo. E lá, mais uma vez, foi revelado que o Gohan tinha um potencial muito maior do que ele aparentava, exatamente porque o Patriarca despertou o poder oculto do Gohan. Chegou o momento, galera, da batalha contra a segunda forma do Freeza, que o Gohan acertou boas chapuletadas no Freeza, e o próprio Freeza reconheceu que os golpes machucaram ele, ou seja, ainda criança, o Gohan já estava num nível bem alto. Na saga do Cell, o Gohan entrou na sala do tempo, né, com o Goku, e lá dentro ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez. E foi durante um treinamento que o Goku percebeu que o Gohan já tinha superado ele mesmo. Então sim, o Goku sabia muito bem o que estava fazendo, que praticamente jogou o Gohan pra cima do céu. Eu só acho que ele não precisava, né, jogar a semente dos deuses nenhuma pro céu. Mas enfim, o Gohan tava tão poderoso ali que a forma dele de Super Saiyajin tava agindo como se fosse uma forma base. Ou seja, ele conseguia até mesmo comer, dormir e tomar banho com essa forma sem desperdiçar o Ki. Mas um momento êxtase aconteceu quando o Cell esmagou a cabeça do Android 16 e ele se transformou em Super Saiyajin nível 2. Galera, o Gohan era tão poderoso ali que mesmo com um braço quebrado, ele conseguiu matar o Cell numa competição de Kamehamehas. O maluco é brabo. Embora o Gohan fosse poderoso, ele também acabou se tornando muito arrogante, porque mesmo diante de todos os avisos, ele não executou o Cell, o que levou ele a ativar a autodestruição, o que fez com que o Goku se sacrificasse para que mais ninguém morresse. Depois disso, o Goku se comunicou mentalmente através do Sr. Kaiô, né, alegando que não voltaria a viver, e isso talvez indicasse que o Gohan se tornaria o novo protagonista das próximas sagas, o novo Goku, entre aspas, né? Mas definitivamente isso não aconteceu. Então, de novo, a gente levou aquele banho de água fria, né? Quer dizer, caramba, vai ser o Gohan, mas não foi. Na saga do Majin Buu, o Gohan estava mais velho. Não necessariamente mais fraco, mas claramente destreinado. O próprio Vegeta percebeu que o Gohan estava inferior ao que ele viu durante a luta contra o Cell. Mas ainda assim ele conseguiu se manter bem, né, na luta contra o Daburá, que segundo o Goku tinha nível de luta igual ao do Cell. Na minha opinião, isso aí aconteceu porque como a Terra estava em paz, o Gohan não viu a necessidade de treinamento em batalha. Mas como o Goku estava morto, possivelmente era o Gohan que fazia aqueles trabalhos na roça que o Goku foi visto fazendo no Dragon Ball Super. Então assim, o Gohan estava de fato destreinado, mas não estava exatamente fraco. Já chegando ao fim da saga, a gente viu mais uma vez o Gohan virar a mesa pra cima do pai, quando ele realizou o treinamento com a espada Z e teve o poder místico despertado. E a prova de que o Gohan estava mais forte, ao menos na forma base, é que o Gohan manipulava a espada Z com muito mais facilidade do que o Goku. Quando o Gohan atingiu a forma mística, muita gente teve a certeza de que ele era, naquele momento, o personagem mais forte já apresentado na série até aquele momento, excluindo as fusões. Mas quando o Dragon Ball Super começou, aí foi ladeira abaixo, galera, na boa, não tem o que falar. Como eu disse antes, na saga do Majin Buu,
o Gohan não treinou em combate, mas ainda estava em forma. Enquanto no Dragon Ball Super, nada disso aconteceu. E ele ficou simplesmente medíocre. Mas o motivo é evidente. Ele estava realizado. Além da Terra, do planeta Terra, estar na maior parte do tempo em paz, ele tinha construído uma família. E por isso não tinha mais nenhum motivo para treinar. Eu acredito que o Gohan passou a acreditar que o Goku e Vegeta dariam conta de qualquer ameaça. E por isso, ele poderia se dedicar a ser um bom marido e ser um bom pai. Mas isso praticamente mergulhou o Gohan num poço de fraqueza, galera. Ficou lá embaixo. Porque assim, nem conseguir se transformar em Super Saiyajin nível 2, ele conseguiu para lutar contra os capangas lá do Freeza. Ele sequer conseguiu oferecer qualquer ajuda ao Mirai Trunks quando eles foram atacados pelo Goku Black. E foi ali que ele percebeu que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Ele tinha, galera, né, um enorme potencial e não aproveitava. E não utilizar os poderes para salvar as pessoas era egoísmo da parte dele. E por isso ele treinou com o Piccolo para voltar a adquirir a forma mística dele. Eu, particularmente, não creio que o Gohan do Torneio do Poder seja mais forte do que o Gohan místico que lutou contra o Majin Buu. Porque assim, né, embora ele tenha conseguido atingir a forma mística de novo, ainda assim ele estava destreinado fisicamente. Enquanto lá na saga do Majin Buu, ele estava recém-treinado com aquela espada Z, que era absolutamente pesada. E foi assim que o Gohan foi do auge à decadência. Mesmo, né, quando tudo indicava que o protagonismo mudaria de lado. Sairia do Goku e iria pra ele. Aparentemente ninguém queria deixar o Goku de lado. Gohan daria certo como protagonista? Eu não vejo por que não. Porque assim, se o Boruto consegue exercer bem o papel de protagonista, mesmo o Naruto aparecendo pra salvar o dia e imitar, eu acho que o mesmo poderia acontecer com o Goku. Nerd fã de Dragon Ball, não esquece o joinha. Se você curte vídeo de Dragon Ball e quer mais análises como essa, trazendo sempre pra vocês, clica no joinha e comenta aí embaixo. Peter, traz mais vídeos. E eu gosto muito de saber que você tá inscrito aqui. Clica, se inscreve, vídeos todos os dias. É muito importante saber que você tá aqui. Pra mim, o topo de tudo é o que realmente dá aquele ar de ânimo pra gente pra continuar esse trabalho, cara. É o que mais faz a gente ficar animado a saber que você tá no canal. Muito obrigado de coração. Até a próxima. Fui!